Boa tarde, boa noite, depende da hora que você esteja vendo esse vídeo. Aqui nesse canal nós vamos falar tudo ou quase tudo sobre inteligência artificial. Vamos começar, a debater e a mostrar exemplos práticos de como funciona. No dia a dia de hoje, estamos vendo muito falar sobre esse tema, uns falam de um jeito, outros falam de outro, e aqui você terá aulas, especializadas para uso de inteligência artificial para cada caso, tanto a arte como setor financeiro e diversos setores da economia. Então, vamos começar com a primeira aula, que aqui você vai ter uma breve descrição do que é inteligência artificial, do histórico e aquela velha teoria, que é preciso para a gente dar o start, e não ser um mexe para lá e mexe para cá sem entender o que está fazendo. Vamos lá, continue o vídeo até o final e você vai ver. Valeu! Então, gente, primeiro, o que é inteligência artificial? Olha só, a definição está logo bem aqui. Inteligência artificial é a área da ciência da computação que busca construir máquinas capazes de realizar tarefas que exigiriam inteligência humana. Então, é uma área dentro da ciência da computação, que a gente trabalha com máquinas que conseguem realizar tarefas que, supostamente só humanos conseguiriam fazer. E como é que isso funciona? Eu vou passar um pouquinho para a gente entender. Olha lá. Vamos começar pelo histórico. 1950. Esse termo, você vê que a inteligência artificial já está presente aí, em debates ou de outras formas, desde muito tempo. 1950, Alan Turing propôs o teste de Turing. Turing, ele foi o cara que contribuiu bastante para a robótica, O teste de Turing, ele partia do princípio de que, olha, será que a máquina ela consegue pensar como os humanos? Então, ele, partindo desse princípio, ele foi criando uma série de códigos, uma série de algoritmos que serviam para a máquina se comportar de diferentes formas. E aí aplicava esses códigos em robôs. Foram as primeiras máquinas que ele testou, eram robozinhos ali de ir pegar, robozinho de ir lá pegar um objeto, segurar, agarrar, trazer, aqueles robozinhos que recentemente, teve uma onda aí de robótica nas escolas e o pessoal andou fazendo esses testes aí. Então, desde 50, Alan Turing, ele já falava sobre isso. Depois, em 56, teve a conferência de Dartmouth, foi onde nasceu realmente o termo de inteligência artificial. Tinha muita gente lá, como o Mac McCarthy, que falava bastante sobre a inteligência artificial, e puxando aí, desse conceito de Turing, de se a máquina poderia pensar ou não. Então, eles discutiram isso e imagina, qual foi a primeiro contato, que nós tivemos com a inteligência artificial. Difícil adivinhar, mas eu vou dizer para vocês, o videogame. O videogame que a gente teve os primeiros contatos ali, de inteligência artificial. Não era aquilo que a gente vê hoje, mas era um nível de inteligência. Por exemplo, a máquina, quando a gente jogava contra a máquina, e quem lembra aí dos videogames, quem é acostumado com videogame, você tem um jogo de luta, um jogo de tiro, um jogo de carro, e aí você tem uma competição contra uma pessoa
que não existe, né? Não é uma pessoa, é a máquina. Você está jogando contra a máquina. Então, aquela máquina ela tinha um conjunto, né, de algoritmos, um conjunto de forma de como aquele personagem do jogo iria se comportar, né, simulando como se um ser humano estivesse jogando. Então você está competindo ali contra alguém, né? Contra a máquina, contra um ser humano simulado. Né? Nos jogos de luta foi onde mais se desenvolveu isso. Né? Você tinha diferentes níveis até. Você, né? A gente vê nos jogos de luta, você botava nível fácil, nível difícil e cada nível a máquina era mais avançada, o algoritmo era mais rebuscado e era mais difícil de você ganhar do personagem, né, do jogo. Então, foi lá no videogame que a gente viu os primórdios ali da inteligência artificial. Né? Interessante isso. Neurais, né, que surgiu lá em 80 com o backpropagation, né, ela funciona mais ou menos como a gente chama hoje o machine learning. É o seguinte, a rede neural, ela existe, né, para simular, ela simula, veja bem, ela simula um neurônio, né, do nosso cérebro em uma função matemática. Então, aquele neurônio vai estar representado numa função, certo? E esse backpropagation é o seguinte, essa função, né, ela entra, né, ela dá o start ali num banco de dados gigantesco, né, para que retorne para você o melhor resultado possível de acordo com o comando que você deu. Então, isso é, né, o machine learning, né, que a gente chama hoje. Mais ou menos, não é bem isso, mas, né, vamos por partes. Para aprofundar aqui, vai outros conceitos de ciência da computação e etc. Mas vamos se atentar naquilo que é necessário entender, né, para que você faça um bom uso da inteligência artificial. Então, como funcionava? Né? Porque não é nesse estágio que a gente está mais. Funcionava o seguinte, você dava um comando, né? Um comando específico, e ela ia buscar esse resultado, o melhor resultado para o seu comando. E aí ela, com esse resultado, né? A depender daquilo que você pediu, né? Ele dependia exclusivamente daquilo que você pediu, ele necessitava de comandos específicos. E aí, hoje a gente vê muita gente falando aí, meio mundo de vídeo, né? O que eu vejo nas redes sociais. Porque é saber pedir, né? É ter o comando certo. Não, não tem comando certo. Hoje a gente já passou dessa fase, assim, e né? Isso era antes do Deep Learning, né? Antes de 2012, você vê que a gente já tem contato com essa IA desde 2012, né? Então, em 2012, surge o Deep Learning, certo? E o que é o Deep Learning? Deep Learning é o seguinte, veja, a gente tinha, né, uma pesquisa, entre aspas, que não é uma pesquisa, mas vamos entender assim, que a máquina fazia em um banco de dados extenso para te dar o resultado. Existia a entrada, existia o processamento, existia a saída. Né? Aí existia um processo ali também de backpropagation, ou seja, iria buscar no banco de dados o melhor resultado possível. Né? E aquilo em questão de segundos, né? Ele ia buscando, comparando o resultado, aí será que esse é melhor? Não, será que esse? Será que esse? Tudo em questão de segundos e depois te dava o melhor resultado, isso era o backpropagation. Né? Quanto mais específico era o comando prompt, né, que chamamos hoje de prompt, melhor era o resultado e mais fundo, né, a propagação ia. Né? Mas com Deep Learning não.
Porque o Deep Learning ele faz o seguinte, o que é o Deep Learning? O Deep Learning ele junta, em vez de comparar o resultado, ele é um conjunto de redes neurais. Você imagine várias redes neurais funcionando ao mesmo tempo, certo? E ele não está ali para buscar o resultado, para comparar, buscar o resultado e te dar. Não, ele está ali para criar o resultado. E aí é onde a gente chega mais próximo, né, da inteligência humana, ou se aqui alguns já dizem até que ultrapassou, mas enfim, cada um com sua opinião. Você entra com um comando simples, ou seja lá o que for, ele vai interpretar aquele comando, ou seja, traduzir aquele comando que você deu no melhor comando possível para a IA, certo? Para depois, com esse melhor comando possível traduzido, beleza? Ele vai comparar os resultados, os melhores resultados possíveis, não só comparando também com o cruzamento de dados. Ou seja, ele vai juntar meio mundo de coisa, combinar meio mundo de coisa, e em vez de buscar um resultado, ele vai criar. E que o resultado te dá, toma, está criado. Certo? Então, ele sai de uma busca para uma criação. Então, fazendo aí uma analogia com o Google, né, você pesquisava, né, no Google e ele te dava um resultado. Claro que essa pesquisa ela não é uma pesquisa inteligente, digamos assim, ela só indexa o resultado, ou seja, só busca o resultado na internet e te dá. Né? Diferente do Machine Learning, né, que sabe, né, diferenciar uma pesquisa da outra para ver qual é melhor. Né? Já o Deep Learning aí ele vai criar, ele não vai mais pesquisar e te dar, comparar e te dar uma resposta com aquilo que ele tem. Não, ele vai pesquisar, comparar a resposta, né? Combinar dados e criar. Então veja que isso tem um potencial, né, muito gigantesco. Você combina as coisas, né? Só para dar um exemplo, você pode chegar e dizer, olha, eu quero, né, combinar um estilo de, sei lá, Fernando Pessoa com Machado de Assis. Me deu um poema combinando o estilo de escrita dos dois, ele vai dar. Ele combina, né? Esse é que é o negócio, né? É uma coisa impressionante. Então, você não precisa necessariamente ter um comando específico para o Deep Learning. O Machine Learning até que precisava, mas o Deep Learning é só você ir conversando, ir falando com ele e ele vai entendendo, e ele vai te dando o resultado, e ele vai aprendendo com aquilo que você está falando, e ele vai comparando, ele vai gerando. Então, é uma questão muito mais hoje de criatividade, né, e de imaginação do que de técnica. Né? Então, você precisa ter muita imaginação, muita bagagem cultural para você saber conversar, para você saber descrever aquilo que você quer, né? E vai funcionar. Ele vai combinar os resultados. E olha que a gente está no início, viu? Olha que o Deep Learning tá no início. E eles já estão dando resultados impressionantes. Você imagina o que vai acontecer mais para frente. Então veja, essa IA simbólica é a IA baseada em regras lógicas, era aquilo que a gente falou do videogame,
Não, machine learning a gente já viu o que é, depende das redes neurais, comparação de dados, né? Ele aprende com dados, né? Com os dados que você passa para ele aprende. E o deep learning são redes neurais profundas que aprende, que cria, que gera, que compara e que interpreta o seu pedido, né? Traduz, na verdade não é interpretar, é traduzir. Ele traduz o seu pedido para o que a máquina entende melhor. Então, às vezes você pede uma porcaria e dá certo. Mesmo com essa entre aspas, facilidade toda, tem manha, assim como toda tecnologia, como todo dispositivo, tem suas manhas e a gente vai aprender na prática em outras aulas. Beleza? Vamos lá. A IA é realmente inteligente, aqui só para concluir, ela não possui consciência ou compreensão real. Ela reconhece padrões e gera resposta com base em dados. Ela vai reconhecer alguns padrões. Como ela reconhece esses padrões? Isso é importante também. Ela reconhece esses padrões de acordo com o que você pede para ela. Então, se você pedir para ela criar, sei lá, uma página de revista, por exemplo. Eu quero uma página de revista que a revista diga isso, isso, isso e isso. Ela vai te dar um resultado. Da próxima vez que você for falar com ela, já vai perguntar, olha, você quer a página de revista? Porque ela já aprendeu que você é um cara que está interessado em revista. Certo? Então ela conseguiu entender isso aí. E você vai refinando ela, né? E ela já vai aprendendo com você, ficando mais inteligente com os dados que você coloca, né? Combinando eles e passando para você o melhor resultado possível, certo? E a conclusão, né? Agora que você conhece o fundamento da IA, nos próximos vídeos veremos como aplicá-la no seu dia a dia, veremos práticas com a inteligência artificial. Se você gostou, deixa seu like, siga, não esqueça, siga o canal, clique no sininho e vamos desvendar os mistérios da inteligência artificial. Valeu!